Bíblia de Estudo NVT da editora Mundo Cristão. Mateus capítulo 5, versículo 33. Vocês também ouviram o que foi dito a seus antepassados. Não quebre seus juramentos. Cumpra os juramentos que fizeram ao Senhor. Vamos para o estudo? Estudo capítulo 5, do versículo 33 ao 37. Jesus resume aqui o ensino do Antigo Testamento sobre os juramentos. Levítico 19, versículo 12, Números, capítulo 30, do versículo 2 ao 4, Deuteronômio, capítulo 23, do versículo 21 ao 23, Salmos, do capítulo 50, do versículo 14, Zacarias, capítulo 8, versículo 17. Os fariseus detinham diferentes graus de comprometimento. Por exemplo, os que não mencionavam o nome de Deus exigiam um compromisso menor. Jesus demonstra que, uma vez que Deus está relacionado com tudo que existe, céu, terra, Jerusalém e minha cabeça, ver também capítulo 23, do versículo 16 ao 22. Transgredir qualquer juramento significa transgredir uma ordem dele. Ver Êxodo capítulo 20, versículo 7. A ligação principal é que a pessoa deve ser plenamente confiável. A justiça de Jesus eleva o sim e o não cotidiano do discípulo a nível de juramento, o que torna os votos supérfluos para quem é honesto. Tiago, capítulo 5, versículo 12. Estudo capítulo 5, versículo 33. Não quebre seus juramentos. Números, capítulo 30, versículo 2. Bíblia de Estudo Thomas Nelson, da editora Thomas Nelson. Versão NVI. Mateus, capítulo 5, versículo 33. Vocês também ouviram o que foi dito a seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Vamos para o estudo? Estudo capítulo 5, versículo 33. Juramento. A referência do Antigo Testamento lembra Levítico, capítulo 19, versículo 12. Enquanto o Antigo Testamento insistia que as pessoas deviam cumprir os votos, Jesus instruiu a não os fazer sob hipótese alguma. Ver 34, dos versículos 34 ao 37. Cristo está particularmente preocupado sobre a prática farisaica de jurar por algo menos do que o próprio Deus, para criar um nível menor de responsabilidade. Os versos 34 a 35 exemplificam como até objetos de menor importância, pelos quais alguns juravam, mesmo assim estavam intimamente associados a Deus. A proibição aparentemente não descarta declarações solenes sobre a veracidade de fatos, já que Paulo assegura a seus leitores diante de Deus que não estava mentindo, Gálatas capítulo 1, versículo 20. E o próprio Deus confirma sua promessa com juramento. Por exemplo, em Hebreus capítulo 6, versículo 17. O problema em questão era que, dependendo daquilo pelo qual se jurava, alguns usavam o juramento como ocasião para o engano. Bíblia de Estudo NAA, da editora SBB, versão NAA. Mateus capítulo 5, versículo 33. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos. Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 5, do versículo 33 ao 37. Um juramento envolvia a inovação do nome de Deus, ou de substitutos deste nome. Para garantir a veracidade das declarações de uma pessoa, conforme Números capítulo 30, versículo 2, os discípulos de Jesus de modo nenhum devem jurar. Antes, o caráter dos discípulos deve ser tão íntegro que suas palavras sejam aceitas como verdadeiras, sem nenhum juramento. Bíblia de Estudo da Fé Reformada, da editora Fiel, versão ARA. Mateus, capítulo 5, versículo 33. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Vamos para o estudo? Bíblia de Estudo King
James 1611, com estudos Holman, da editora PV Books. Mateus capítulo 5, versículo 33. Igualmente, ouvistes o que foi dito pelos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás ao Senhor os teus juramentos. Vamos para o estudo? Estudo o capítulo 5, do versículo 33 ao 37. Mas cumprirás ao Senhor os teus juramentos. Ou seja, eu juro a Deus. Eram considerados obrigatórios, entretanto, uma vez que os judeus evitavam o uso do nome pessoal de Deus e em seu lugar usavam substituições reverentes. Mentirosos espertos podiam prestar juramento que pareciam apelar a Deus, sem tecnicamente fazer assim. Capítulo 23, do versículo 16 ao 22. Jesus ensinou que jurar é errado, uma vez que os juramentos demandam a destruição de um objeto ou uma pessoa se o juramento for quebrado. Deste modo, jurar por céu, terra, Jerusalém, ou mesmo pela própria cabeça é inadequado, porque isso implica que possuímos a autoridade para destruir coisas sobre as quais somente Deus tem autoridade. Jurar contra Deus e aqueles que lhe pertencem equiparam-nos ao maligno, que tentou assumir a posição de Deus como regente do universo.